Sejam todos bem-vindos, sou Walter Rodrigues, piloto comercial de helicóptero. E hoje estamos aqui novamente para fazer mais um simulado da prova de piloto comercial IFR. Tenho recebido mensagens me falando que foram atualizados os bancos de questões da ANAC e onde houve algumas modificações no planejamento. Como por exemplo, agora você vai decolar, vai subir para um determinado FL e depois você vai fazer um toque arremetido no seu aeródromo de destino. Decola novamente e vai subir para o seu próximo FL. Depois você vai descer para a altitude de início do procedimento no seu aeródromo de alternativa. Também houve algumas modificações sobre a autonomia mínima, pois a autonomia mínima agora é referente ao RBAC 121. E um outro assunto aí que está deixando as pessoas um pouco preocupadas é o seguinte: são os simulados que estão vindo com muitas questões erradas, principalmente as questões sobre consumo. Realmente eu fiz um simulado e verifiquei que as questões de consumo estavam tendo uns valores muito fora dos cálculos que você tem feito. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui na nossa navegação. Então, com isso, convido vocês a embarcarem comigo aqui nessa navegação. Então, vamos lá para o nosso planejamento. Então, temos aqui a nossa ficha de planejamento de voo, onde consta planejar um voo de Vitória para Brasília pela aerovia Up Whisky 13 até Confins, após pela aerovia Up Whisky 2 até Brasília, com a alternativa em Uberlândia pela aerovia Up Whisky 28. Bem, a primeira coisa que precisamos fazer é o seguinte, é saber qual vai ser o nosso procedimento de subida. Temos aqui no nosso anunciado, então, subida, saída NICSU. Temos outras informações aqui ao lado de razão de subida, de velocidade indicada, de vento, que nós não vamos estar olhando isso por agora. Temos aqui, então, no nosso anunciado, a subida vai ser saída NICSU. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos verificar na nossa carta qual vai ser esse procedimento. Vamos pegar aqui, então, a nossa carta de saída. Podemos verificar aqui que após a nossa decolagem, vamos direto para o fixo de NICSU. Então, já sabemos onde fica o fixo de NICSU. Temos aqui, então, a nossa carta de rota. Vamos decolar, vamos direto até o fixo de NICSU, que vai ser o fixo de transição entre a carta de saída para a nossa carta de rota. Vejam só que após o fixo de NICSU, temos aqui, então, um outro fixo chamado Orlox, para aí sim, depois do fixo de Orlox, nós pegamos, então, a nossa aerovia Up Whisky 13. Então vamos criar a nossa rota saindo do nosso aeródromo de partida até esse fixo de Orlox. Após o fixo de Orlox, vamos agora pegar a nossa aerovia Up Whisky 13, vamos até Numag. Após o fixo de Numag, vamos manter ainda a aerovia Up Whisky 13 até Confins. Após Confins, vamos pegar agora a aerovia Up Whisky 12 e vamos até o fixo de Sidol. Vamos inserir agora a nossa carta número 2. Temos aqui então o fixo de Sidol, vamos criar então uma rota saindo de Sidol até o próximo fixo. Vamos então até o fixo de Movipa, após o fixo de Movipa, vamos inserir então agora a nossa terceira carta. Temos aqui então o nosso fixo de Movipa, após esse fixo vamos criar então a nossa rota até chegarmos no nosso aeródromo de destino que vai ser em Brasília. Após Brasília, nós vamos agora para o nosso aeródromo de alternativa, onde nós vamos pegar a aerovia Up Whisky 28. Temos a aerovia Up Whisky 28 aqui, até o fixo de Kevop. Então vamos criar essa rota até o fixo de Kevop. Após Kevop, vamos ainda manter a aerovia Up Whisky 28 até o nosso aeródromo de alternativa, que vai ser em Uberlândia. Temos então todas as nossas rotas já criadas. O nosso próximo passo agora é sabermos então as nossas distâncias e o rumo magnético que vamos voar então para cada trecho. Temos aqui então nossa carta número 1. Vamos sair do nosso aeródromo de partida. Vamos até o fixo de Orlox percorrendo 40 milhas. Temos mais aqui em cima, mais 8 milhas. Totalizando aí 48 milhas, voando aqui no rumo magnético de 322. Após o fixo de Orlox, vamos pegar agora a aerovia Up Whisky 13. Vamos percorrer aqui 41 milhas. Temos aqui mais 78 milhas. Temos aqui mais 30 milhas. Temos aqui mais 23 milhas, totalizando em um total de 172 milhas. Vamos voar nesse trecho no rumo magnético de 299. Após Confins, vamos pegar a aerovia Up Whisky 2 até o fixo de Sidol, onde vamos percorrer aqui 34 milhas no rumo magnético de 352. Vamos inserir agora a nossa carta número 2. Temos aqui então o fixo Sidol na nossa carta número 2. Temos aqui 61 milhas. Temos aqui mais 48 milhas.
Temos aqui mais 31 milhas até o fixo de Fland. Após o fixo de Fland, vamos percorrer mais 69 milhas. Temos aqui mais 13 milhas. Temos mais ao lado aqui 9 milhas. Para finalizarmos ainda, temos aqui mais 54 milhas, totalizando um total de 285 milhas, voando então na aerovia Upper Whiskey 2, voando no rumo magnético de 333. Vamos inserir agora nossa carta número 3. Nós já fizemos os cálculos dessas 54 milhas. Após nosso aeródromo de destino, vamos agora percorrer mais 31 milhas até o fixo de Kevop, voando aqui no rumo magnético de 197. Após o fixo de Kevop, vamos aqui voar no rumo magnético de 208, percorrendo aí 106 milhas, mais 20 milhas, totalizando em um total de 126 milhas. Voltando então aqui para a nossa ficha de planejamento de voo, onde nós temos aqui uma vista de perfil, que foi uma vista mais ou menos semelhante à nossa vista que vamos ter na carta. Então, colocamos aqui as informações dos rumos magnéticos que vamos voar para cada trecho, as distâncias que vamos percorrer em cada trecho. Então, a nossa próxima etapa agora é fazermos os cálculos de velocidade aerodinâmica. Vejam só que agora no nosso anunciado nós temos aí uma das grandes novidades da prova de piloto comercial IFR. Nós vamos sair do nosso aeródromo de partida, vamos subir para o FL 240, que é o FL que nós vamos voar para esse nosso simulado. Vamos manter aí um voo de cruzeiro até o nosso aeródromo de destino. Vamos efetuar uma descida e fazemos então um toque arremetido no nosso aeródromo de destino. Vamos efetuar novamente uma decolagem. Vamos subir então para o FL 180. Aí vamos manter então esse voo de cruzeiro até a nossa aeródromo de alternativa e aí sim vamos efetuar uma descida até a nossa altitude de início do procedimento. Para começarmos então a fazer os cálculos de velocidade aerodinâmica, o que nós precisamos fazer? Vejam só, temos aqui então no nosso anunciado a elevação de Vitória vide carta. Então vamos verificar na carta qual é a nossa elevação do nosso aeródromo de partida. Então vamos lá. Temos aqui então a nossa carta número 1 e podemos verificar aqui que a nossa elevação de Vitória é de 10 pés, ou seja, para efeito de cálculo 0 pés. Então vamos manter aqui 0 pés, vamos aproveitar e vamos extrair aqui do nosso anunciado a temperatura de Sierra Bravo Victor Tango, que vai ser uma temperatura de 22 graus. Então vamos colocar aqui 22 graus, vamos precisar subir 24.000 pés, 24 vezes 2, vamos ter um valor aqui de 48. Vamos inserir aqui 48. Precisamos agora saber qual vai ser a nossa elevação do nosso aeródromo de destino. Então, vamos lá. Precisamos extrair essa informação na nossa carta. Então, vamos inserir aqui a nossa carta número 2. Podemos verificar aqui que na carta número 2 nós não temos aqui o nosso aeródromo de destino. Então, vamos inserir a carta número 3. Vamos achar aqui a nossa caixa de informações aqui de Brasília. Vamos verificar aqui. Vejam só, eu não estou conseguindo encontrar aqui a caixa de informações de Brasília. Então, o que nós vamos fazer? Vamos inserir aqui a nossa carta de aproximação em Brasília. Então, vamos lá. Podemos verificar aqui que nós temos uma elevação de 3.497 pés. Então, para efeito de cálculo, podemos manter 3.000 pés. Então, vamos inserir aqui o valor de 3.000 pés. Estamos voando, então, no FL 240 e precisamos descer e fazer um toque arremetido em Brasília até 3.000 pés. Então vamos precisar descer aí 21.000 pés. Então vamos colocar aqui 21. 21 vezes 2, vamos ter aqui um valor de 42. Então vamos inserir aqui 42. Agora nós estamos aqui no nosso aeródromo de destino a 3.000 pés e vamos precisar subir para o FL 180. Então vamos precisar subir 15.000 pés. Então vamos colocar aqui o valor de 15.000 pés. 15 vezes 2, vamos ter um valor de 30. Agora nós estamos voando no FL 180 e precisamos descer até a altitude de início do procedimento. Vejam só que na descida para a alternativa, ele está dizendo para nós considerar a descida da alternativa até o início do procedimento. Então, vamos voltar aqui novamente aqui para nossas cartas e vamos inserir agora a nossa carta de aproximação de Uberlândia. Podemos verificar aqui que a nossa altitude de início do procedimento é de 5.000 pés. Então, vamos inserir aqui 5.000 pés. Estamos voando no FL 180 e precisamos descer para a altitude de início do procedimento. Então vamos precisar descer 13.000 pés. Então, vamos inserir 13.000 pés aqui. Temos então aí uma temperatura do nosso aeródromo de partida de 22 graus, menos 48.
vamos ter então uma temperatura no FL 240 de menos 26. Então vamos colocar aqui menos 26. Menos 26 mais 42, vamos ter então uma temperatura do nosso aeródromo de destino de 16 graus. Então vamos inserir aqui 16 graus. Agora nós temos aí uma temperatura de 16 graus no nosso aeródromo de destino e precisamos subir para o FL 180, perdendo 30 graus. Então temos aí uma temperatura de 16 menos 30. Vamos ter então a temperatura no FL 180 de menos 14. Então vamos colocar aqui menos 14. Nós não vamos precisar fazer os cálculos de temperatura no nosso aeródromo de alternativa. Então, sobre os cálculos de temperatura, já finalizamos aqui. Podemos apagar essas informações aqui, porque nós não vamos mais precisar. Com isso, o que nós precisamos fazer agora? Sabemos que o fator de multiplicação é 661 vezes o ponto MAC. Uma outra novidade que agora está aparecendo agora é o seguinte, e para cada FL nós vamos ter um MAC diferente. Então essa é uma das outras novidades que está tendo aí nas provas de piloto comercial IFR. Então temos aí no Cruzeiro nosso FL 240, um MAC 74. Então precisamos pegar 661, que é o fator de multiplicação, vezes 0,74. Vamos ver quanto é que isso vai dar. 661 vezes 0,74. Vamos ter aí então um valor de 489. Bem, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós estamos fazendo aí os cálculos de velocidade aerodinâmica sem a utilização do computador de voo. Para você que ainda tem alguma dúvida sobre como fazer os cálculos de velocidade aerodinâmica sem a utilização do computador de voo, peço para que recorra aos vídeos anteriores. Então vamos dar continuidade. Temos aí agora no FL 180, temos aqui então Cruzeiro para alternativa MAC 68. Então vamos inserir aqui MAC 68 e vamos verificar quanto é que vai dar. Temos aí então 661 vezes 0,68. Vamos ter então aí 449. Vamos inserir aqui 449. Temos aí no FL 240 uma temperatura de menos 26. Eu preciso apenas do valor de 26. 26 mais 15, que é a nossa temperatura padrão, vamos ter um valor de 41. Vamos fazer o cálculo direto. 41 menos 489, vamos ter uma velocidade aerodinâmica no FL 240 de 448. Então vamos inserir aqui 448. Podemos apagar essa informação aqui. Temos aí agora uma temperatura de menos 14 graus no FL 180. Então vamos pegar apenas o valor de 14, vamos somar com mais 15, que é a temperatura padrão, que é a nossa temperatura ISA. Temos aí um valor de 29. Vamos fazer o cálculo também direto. Menos 449. Vamos ter aí uma velocidade aerodinâmica no FL 180 de 420. Então vamos inserir aqui 420, que vai ser nossa velocidade aerodinâmica no FL 180. Podemos apagar essa informação aqui também. Precisamos agora somarmos aqui as nossas elevações. Então, como nós vamos subir para o FL 240, então vamos colocar aqui apenas o valor de 24. Vamos tirar uma cópia aqui. 24 mais 3, vamos ter aqui um valor de 27. Somando agora 18 com mais 3, vamos ter um valor aqui de 21. Somando agora 18 com mais 5, vamos ter aqui um valor de 23. Precisamos agora extrair do nosso anunciado a velocidade indicada de subida. Então temos aí uma VI de 230. Então temos aí 230 vezes 1,24. Temos então a velocidade aerodinâmica de subida de 285. Então vamos inserir aqui 285. Temos agora aqui no nosso anunciado na descida 1, VI na descida de 190. Então vamos pegar aqui 190 vezes 1,27. Vamos ter então a velocidade aerodinâmica na descida 1 de 241. Vamos colocar aqui então 241 vai ser nossa velocidade aerodinâmica na descida 1. Precisamos agora extrair então do nosso anunciado a velocidade indicada de subida. Então vamos lá. Só que vejam só que na nossa subida para a alternativa, ele já está passando para nós a informação de velocidade aerodinâmica. Que vai ser uma velocidade aerodinâmica de subida de 220. Vamos inserir aqui 220
de velocidade aerodinâmica de subida. Esse valor aqui nós também não vamos mais precisar. Temos aqui agora na descida para a alternativa uma velocidade indicada de 180. Então temos aí 180 vezes 1,23. Vamos ter aí uma velocidade aerodinâmica na descida 2 de 221. Vamos inserir aqui então 221. Com isso, então, completamos aí os cálculos de velocidade aerodinâmica. Vamos então começar a responder a nossa primeira questão. Vamos lá então. Temos aqui então a nossa primeira questão e na nossa primeira questão ele está perguntando qual a velocidade aerodinâmica de subida. Deixa eu abrir um parênteses para vocês aqui o seguinte, vejam só. Nós fizemos os cálculos de velocidade aerodinâmica e tivemos aí uma velocidade aerodinâmica de subida de 285 nós. Só que esse valor de 285 nós é um valor aproximado. Vejam só, para você ter esse cálculo exato, quando ele te perguntar sobre velocidade aerodinâmica de subida, você não vai colocar esse valor exato de 285 nós. Por que esse valor ele só é aproximado? Bem, para você fazer os cálculos de velocidade aerodinâmica de subida com a utilização do computador de voo, vocês precisam pegar ali as altitudes médias e também as temperaturas médias e aí a velocidade indicada e com essas informações ali você vai ter o valor de velocidade aerodinâmica. Então, para responder qualquer questão, quando ele te perguntar sobre a velocidade aerodinâmica de subida ou velocidade aerodinâmica de descida, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar algum valor aproximado de 285, mas sempre inferior ao valor de 285. Vamos achar um valor que esteja próximo de 285, mas não acima, mas abaixo do valor de 285. Vamos lá ver o que nós temos aqui de opções. 276 nós. Bem, está muito próximo de 285. Então, para mim, essa opção está muito boa. Alternativa Bravo, 260. Não, já está muito distante. 285 nós. Não, esse é o nosso valor que nós encontramos. Então, não é 285 nós. Alternativa Delta, de 294. Não, não pode ser 294 porque passou do nosso cálculo de 285. Então, para mim, a informação de velocidade aerodinâmica que está mais próximo de 285 é 276. Então, a alternativa correta seria a alternativa alfa. E acertaríamos, então, a nossa primeira questão. Agora ele está perguntando qual a proa bússola para voar de Mumag até Nípida. Então, vamos encontrar onde fica esses dois fixos. Vamos lá, então, para a carta. Então, vamos inserir a carta número 1 primeiro. Então, temos aqui o fixo de Numag. Vamos precisar, então, de um transferidor. Se você ainda tem dúvida de como responder as questões utilizando um transferidor e não um computador de voo, peço para que recorra aos vídeos anteriores. Então, vamos lá. Bem, para sabermos a proa bússola, nós precisamos do ângulo de correção de deriva para termos, então, nossa proa magnética. Depois, nós vamos somar ou subtrair com o nosso desvio de bússola para aí, sim, termos, então, a nossa proa bússola. Primeira coisa que precisamos fazer, como já sabemos, é centralizar então o nosso transferidor para que o norte do transferidor fique alinhado com um meridiano qualquer. Então temos aqui, já está alinhado. Temos aqui então, aqui com certeza já vai ser o FL240. Vamos precisar então do nosso vento do FL240. Então temos aqui cruzeiro FL240, um vento de 330 com 35. Vamos colocar aqui então nosso vento de 330, que vai ser nosso vento do FL240. O que nós podemos já então saber o seguinte, nós já sabemos da onde está vindo o vento. A nossa próxima etapa agora é fazermos o seguinte, precisamos pegar a nossa velocidade aerodinâmica do FL240, que é uma velocidade aerodinâmica de 448. Temos aqui uma velocidade aerodinâmica no FL240 de 448. Bem, precisamos arredondar esse valor. 448, 449, 450 vai ser a nossa velocidade aerodinâmica. 6 é o fator de multiplicação. E vamos manter aqui 45, que é o valor que nós pegamos aqui de 450. Então, precisamos agora estar aí do nosso anunciado qual a nossa velocidade do vento do FL240. Então, temos aqui no nosso anunciado um vento de 330 com 35 nós. Então, vamos pegar apenas a velocidade de 35 nós. Então, vamos colocar ela aqui de 35 nós e o valor de cima de 45 nós. Então, basta fazermos uma regra de 3 simples agora. Então, temos aí 35 vezes 6, 35 vezes 6 dividido por 45. Vamos ter aí um valor de 4,6. Então, vamos arredondar para 5. 5 vai ser o nosso ângulo de correção de deriva
caso o nosso vento estiver vindo de través, ou seja, um vento vindo de 90 graus com o eixo da nossa rota. Verificamos aqui que o nosso vento ele não está vindo de través. Través seria se o nosso vento tivesse vindo daqui, ó. Mas verificamos que ele não está vindo daqui. Ele está vindo desse eixo. Então, o que isso quer dizer? Ele está querendo dizer que não pode ser um valor de 5 graus. Ele tem que ser menor. Então, vejam só. Se daqui para cá gera 5, então, de 330, teria que ser um valor menor. Então, vamos tentar aí com 4 graus de ângulo de correção de deriva. E um outro dado importante que vocês precisam verificar é o seguinte, que esse vento está vindo de direita. Então, nós temos que somar. Então, temos aqui um rumo magnético de 299 mais 4, vamos ter aí uma proa magnética de 303. Só que ele está querendo saber a proa bússola. Então, precisamos extrair aqui do nosso anunciado o desvio de bússola, que é um desvio de bússola de 3 graus, ou seja, precisamos somar com mais 3. Então, vamos ter aí uma proa bússola de 306. Vamos verificar qual é a alternativa correta. Qual a proa bússola para voar de Numag até Nípida? Alternativa alfa, 306. Então, a alternativa correta vai ser proa bússola de 306. Alternativa alfa. Acertaríamos mais uma. Temos aí agora a nossa terceira questão. Qual a velocidade aerodinâmica de cruzeiro no FL 240? Bem, deixa eu abrir um outro parênteses para vocês agora o seguinte. Vocês lembram que na questão número 1, ele perguntou exatamente a velocidade aerodinâmica de subida? E eu falei para vocês o seguinte. Vocês nunca que pegam um valor do cálculo que nós fizemos. Vocês sempre vão arredondar para um valor mais próximo, só que menor do que o valor que nós fizemos o cálculo. Por quê? Porque esse cálculo de velocidade aerodinâmica de subida, como já mencionado, é um cálculo aproximado. Então, por isso que nós temos que sempre arredondar para um valor mais baixo. Já no cálculo de velocidade aerodinâmica de cruzeiro, nós não temos nenhuma média. Então, o resultado é o resultado da questão. Então, vamos lá. Temos aí uma velocidade aerodinâmica no FL 240 de 448. Vamos ver se nós temos esse valor de 448. Temos aí alternativa alfa, 437, não. Alternativa Bravo, de 457, também não. Alternativa Charlie, 451, bem, para mim aqui está mais próxima. Alternativa Delta, 444. Bem, para mim o valor de 451 é o que está mais próximo da nossa velocidade aerodinâmica no FL 240 de 448. Então, para mim, a alternativa que está mais próxima seria a alternativa Charlie. Vamos verificar se nós acertaríamos mais essa. Bem, acertamos então a nossa terceira questão. Vamos agora então para a nossa quarta questão. Agora na nossa quarta questão ele está perguntando qual o estimado na vertical de Confins. Bem, precisamos fazer os cálculos até chegar em Confins. Então para isso, o que nós precisamos fazer? Vamos voltar aqui então para a nossa vista de perfil. Vamos precisar subir 24 mil pés. Então vamos pegar esse valor de 24 mil pés e vamos dividir ela pela razão de subida. Então temos aí no nosso anunciado uma razão de subida de 1.650 pés. Vamos ter aí um tempo então de 14 minutos. Vamos fazer aqui nosso perfil de subida. Vamos gastar aqui 14,5. Vamos decolar então às 15 horas. E às 15 horas e 15 minutos, vamos estar atingindo então o FL 240. Então vamos colocar aqui 15 horas e 15. Vamos aproveitar e vamos fazer logo esse consumo na subida. Então temos aí um tempo de 14,5 vezes o consumo na subida, que é de 3.700 quilos. Vejam só aí uma grande novidade também que apareceu, que agora as informações de consumo não é mais em libras, e sim em quilos. Então, temos aí 3.700 quilos gastos na subida, vamos dividir por 60. Então, vamos gastar aí na subida 894 quilos. Então, vamos colocar aqui 894. A nossa próxima etapa agora é sabermos quantas milhas nós vamos percorrer, saindo do nosso aeródromo de partida até atingir o FL 240. Para isso, nós vamos precisar da velocidade do Sol. Então, vamos voltar novamente então, para a nossa carta de rota. Vamos pegar nosso transferidor novamente. Vamos alinhar novamente o nosso norte do transferidor para que ele fique alinhado com um meridiano qualquer. Então, ele já está alinhado. Precisamos agora fazer o seguinte. Qual o nosso vento médio de subida? Então, temos aqui subida, temos aqui um vento de 220. Então, vamos colocar aqui 200 graus.
E vamos contar sempre o arco menor. Então temos aqui, deixa eu abrir um pouco mais esse zoom aqui. Então contando sempre o arco menor, então temos aí 200 menos 120. Vamos ter aí 80 de ângulo de incidência, ou seja, passou de 75. Então a nossa velocidade do solo vai ser nossa própria velocidade aerodinâmica. Para quem não sabe fazer os cálculos de velocidade no solo sem a utilização do computador de voo, peço também para que recorram aos vídeos anteriores. Então temos aí uma velocidade aerodinâmica de subida de 285. Então vamos colocar aqui VS de 285. VS de 285. Vamos aproveitar e vamos fazer logo os cálculos de velocidade do solo para o próximo trecho. Então vamos aqui, nosso computador ele já está alinhado. Precisamos agora do vento do FL240. Então temos aqui cruzeiro, um vento está vindo de 330 com 35. Então vamos colocar aqui 330 com 35. Temos então 330 menos 275. Então vamos ter aí 55 graus de ângulo de incidência. Podemos verificar também que nós estamos tendo um vento de proa. Então isso quer dizer que nós vamos pegar então a nossa velocidade aerodinâmica no FL240 e vamos subtrair com a metade da velocidade do vento do FL240. Então temos aí um vento vindo de 330 com 35. Então a nossa velocidade do vento é de 35 nós. Como eu preciso apenas da metade, vamos dividir por 2. Vamos ter aqui 17,5. Vamos inserir aqui 17,5. Temos aqui uma velocidade aerodinâmica no FL240 de 448. 448 menos 17,5, vamos ter aí 430 de VS. Então vamos colocar VS 430. Preciso agora saber a distância que nós vamos percorrer saindo do nosso aeródromo de partida até atingir o FL240. Então temos aí 285 milhas vezes o tempo de 14,5 dividido por 60. Então vamos percorrer 69 milhas. Então vamos inserir aqui 69 milhas. Mas temos um dado aqui que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. 69 milhas nós vamos gastar saindo do nosso aeródromo de partida até atingir o FL240. Só que podemos verificar aqui que no nosso rumo magnético de 322 graus temos apenas 48 milhas. Nós podemos fazer de duas maneiras. Ou nós pegamos essa diferença entre 69 milhas e esses 48 milhas e jogamos ela aqui para o próximo trecho, e precisamos também encontrar essa velocidade do solo de subida, só que agora no rumo magnético de 299, só que nós vamos acabar levando muito mais tempo para fazer esse cálculo. O que eu vou mostrar para vocês? Vamos fazer um voo direto. Vamos imaginar o seguinte, que nós vamos sair de Vitória e vamos direto para Confins. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês na prática. Nós vamos fazer um voo direto. Só que isso quer dizer? Como nós vamos fazer um voo direto, ele não vai ter essas duas pernas, ou seja, esse rumo magnético 322 graus e esse rumo magnético 299. Nós apenas vamos ignorar que houve esses desvios. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 69 milhas e nós vamos subtrair com 10%. Então vamos ter aí 62 milhas real. Então vamos colocar aqui 62 milhas. Nossa próxima etapa agora, para nós eliminarmos de vez essas curvas, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui 48 milhas mais 172 milhas. Então tivemos aí 220 milhas. 220 milhas, nós precisamos agora subtrair com esses 62 milhas do cálculo que nós fizemos. Então vamos ter 158 milhas. Vamos inserir aqui 158 milhas. Para finalizarmos, para saber o tempo que vai ser em Confins, o que nós precisamos fazer? Pegando então agora nossa distância de 158 milhas vezes 60 e vamos dividir ela por 430, vamos ter então 22 minutos. Vamos inserir aqui 22 minutos. Vejam bem, temos aí um tempo de 22 minutos, só que agora eu preciso somar com mais os 15 que nós gastamos na subida, mais 15. Vamos então estar sobre a vertical de Confins às 15 horas e 37. Vamos verificar qual seria a alternativa correta. 15 horas e 37. Alternativa alfa, 15 horas e 37. Então, a questão 4, alternativa 15 horas e 37. E acertaríamos mais uma.
Então vamos inserir aqui 15 horas e 37. Vamos dar continuidade, vamos agora para a nossa quinta questão. Qual o consumo de combustível até a posição de flange? Bem, para sabermos qual é esse consumo até a posição flange, precisamos saber aonde fica esse fixo. Então vamos lá. Então temos aqui, já fizemos esses cálculos até chegar aqui em Confins. Agora, de Confins até Sidol, precisamos agora saber a VS. Precisamos então colocar nosso transferidor para que o norte do transferidor fique alinhado com o nosso meridiano. Então, já está alinhado. Vamos colocar ele aqui então sobre a nossa rota. Podemos verificar aqui que nós estamos tendo um vento de proa, só que sem nenhum grau de ângulo de incidência. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos pegar então a nossa velocidade aerodinâmica do FL 240 de 448 e vamos subtrair ela com toda a velocidade do nosso vento, que é de 35 nós. Então vamos ter aí uma velocidade do solo de 413. Vamos inserir aqui VS de 413. Vamos fazer o seguinte, eu estou tendo aqui uma VS de 413. Tenho recebido também algumas mensagens que as pessoas estão falando para mim o seguinte, que esses cálculos de velocidade do solo, sem a utilização do computador de voo, não estão batendo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, vamos fazer uma diferenciação aqui. Eu estou tendo 413 sem a utilização do computador de voo e vamos utilizar o computador de voo, vamos ver quanto de velocidade do solo está dando no computador de voo. Vamos lá então. Para isso, eu preciso aqui da minha declinação magnética. Podemos verificar mais abaixo aqui que nós temos aqui uma declinação magnética de 22 graus. Podemos verificar ela aqui. Então temos aqui um rumo magnético desse trecho de, deixa eu verificar aqui, 352. 352 menos 22, vamos ter então 330 de rumo verdadeiro. Então 330. Vamos lá para o nosso computador de voo. Não vamos precisar aqui da face A por enquanto. A face B só vamos usar a régua de alta. Vamos colocar aqui abaixo do True Index o nosso vento. Então, deixa eu aumentar um pouco aqui mais nosso zoom. Temos aí um vento vindo de 330 com 35. 330. Vamos colocar aqui nosso grumê no valor de 400. Vamos fazer aqui uma marcação de 35 nós. Então temos aqui 10, 20, 30, 35. O rumo verdadeiro também é de 330. Então a única coisa que agora eu preciso fazer é colocar a nossa marcação sobre a velocidade aerodinâmica de 448. Então 440 está mais ou menos aqui. 448 seria mais ou menos aqui. Lendo agora o nosso grumê, então teríamos aqui uma VS de 411 mais ou menos. Então, entre 411 e aqui, como nós tínhamos visto aqui, uma VS de 413, dá 2 nós de diferença. Então, o problema dos cálculos não estão dando muito certo, não é o fato da velocidade do solo estar utilizando o computador de voo ou não. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se vocês acham que a melhor maneira é utilizar os cálculos de velocidade aerodinâmica e as velocidades do solo utilizando o computador de voo, continue fazendo da maneira que vocês acham que está correto. Eu prefiro não utilizar o computador de voo, mas é opção minha. Então, por isso que eu sempre mostro para vocês com o computador de voo ou sem o computador de voo. Então, verificamos que a nossa VS está correta. Vamos agora para o próximo trecho. Então, vamos lá. Vamos agora para a próxima carta. Vamos colocar novamente agora o nosso transferidor para que o norte do transferidor fique alinhado com o meridiano. Já de cara podemos verificar que a nossa VS é a própria VS do trecho anterior. Então temos aqui entre 330 e 310, dá mais ou menos aqui 20 graus de ângulo de incidência e também está sendo um vento que está vindo de proa. Então, para esse trecho também a minha VS continua sendo de 413. Vamos verificar isso na prática. Então temos aqui o rumo magnético de 334, 334 de rumo magnético menos 22. Então vamos ter aí um rumo verdadeiro de 312. Vamos colocar aqui 312. E vamos fazer aqui uma comparação. Basta agora simplesmente colocarmos a nossa marcação na velocidade aerodinâmica de 448. Inclusive ela já está até aqui no 448, aproximado. Nos dando aqui ainda uma VS de 410, 411. Então podemos verificar que não é a VS que está sendo o problema.
Então, vamos agora fazer esses cálculos. Então, temos aqui 34 milhas vezes 60, e vamos dividir pela VS de 413. Então, vamos ter aí 4,93. 4,93 minutos. Temos aí um tempo de 15 horas e 37 minutos sobre o fixo de Confins. Então, temos aí 37 mais 5. Então, às 15 horas e 42, vamos estar sobre o fixo de Sidol. 15 horas e 42. Então, vamos colocar aqui 15 horas e 42. Mas ele não está perguntando sobre o fixo de Sidol, ele está perguntando sobre o fixo de Flend. Então, vamos lá para a carta e vamos encontrar onde está Flend. Temos aqui 61 milhas, mais 48 milhas, mais 31 milhas, totalizando 140 milhas. 140 milhas vezes 60, e vamos dividir ela pela VS de 413. Temos então 20 minutos. Então vamos inserir aqui 20 minutos até o fixo de Flange. Basta agora somarmos os tempos. Então temos aqui até Confins, temos 22 minutos, mais 4,93 minutos sobre o fixo de Sidol, mais 20 minutos até Flend, totalizando em 46,93. 46 minutos vezes o consumo do cruzeiro até o destino de 2.400 quilos, dividido por 60. Então vamos gastar então 1.877 quilos. Precisamos agora somar com mais 894 que nós gastamos na subida, tendo aí um total de 2.771. Vamos então para as alternativas. 2.771. Bem, a alternativa para mim que está mais próxima seria a alternativa alfa, 2.774 quilos. Então, a alternativa correta seria a alfa. Dando continuidade agora, temos agora a sexta questão, e na nossa sexta questão está perguntando qual a distância do Todd até Brasília. Bem, quanto é que nós vamos precisar descer do FL 240 até Brasília? Então vamos lá para a nossa vista de perfil. Vamos precisar descer 21 mil pés. 20 mil pés, vamos dividir ela pela razão de descida que consta no anunciado, que é de 1.230. Vamos gastar então 17 minutos na descida. Vamos pegar agora 17 minutos vezes o consumo na descida, que é de 980 quilos, dividido por 60. Vamos gastar então 278 quilos. 278 quilos. Precisamos agora da velocidade do solo de descida. Então, o nosso transferidor, vamos verificar se ele continua alinhado o norte do transferidor sobre o meridiano. Já está ok. Vamos colocar ele aqui então sobre a nossa rota. Temos aqui um vento na descida de 250 com 20. Então vamos colocar aqui 250. Lendo aqui no nosso transferidor sobre a rota, temos aqui 315. 315 menos o vento de 250, que é o vento na descida. Então temos aí 65 graus de ângulo de incidência. E podemos verificar que ainda continua sendo um vento de proa. Então nós precisamos subtrair. Então vamos fazer o seguinte. Temos aqui uma velocidade aerodinâmica de 241 menos a metade do nosso vento. Temos aqui no nosso anunciado um vento na descida de 20 nós. Então precisamos somente da metade. Então vamos ter aí 231 de VS. Vamos colocar aqui VS de 231. Temos a VS com a VS e o tempo, conseguimos a distância. Então temos aí 231 milhas vezes o tempo de 17 minutos dividido por 60. Então vamos percorrer 65 milhas na descida. É exatamente o que a questão está perguntando. Quantas milhas nós vamos gastar do Todd até chegarmos em Brasília? 65 milhas. Qual a distância do Todd até Brasília? 65 milhas. Então, a mais próxima seria 63 milhas. Então, a alternativa correta seria a delta, 63 milhas. E acertaríamos mais uma questão. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 63 milhas. Vamos aproveitar e vamos saber quanto tempo nós vamos gastar saindo de Sidol até o início da nossa descida. Então, temos aí uma distância de 285 milhas, menos
as 63 milhas que nós gastamos na descida. Então, totalizando aí um total de 222 milhas. 222 milhas vezes 60. Vamos dividir ela pela VS de 413. Vamos ter um tempo aí de 32 minutos. Vamos inserir aqui 32 minutos. 32 minutos. Vamos saber qual vai ser esse horário. Então, temos aí 32 minutos mais 42 minutos. 74 menos 60. Então, vai ser às 16 horas e 14. Vai ser o horário que nós vamos começar a descida. 16 horas e 14. Agora, vamos aproveitar o seguinte. 14 horas mais 17. Então, às 16 horas e 31. 16 horas e 31. Vamos estar sobre a vertical de Brasília. Vamos então agora para a próxima questão. Qual o tempo de descida até Brasília? Bem, o tempo de descida nós já fizemos os cálculos que deu 17 minutos. Então já podemos responder. 16,5, 13 minutos, 13,5, 20,4. Então a alternativa correta seria 16,5 minutos. E acertaríamos mais uma questão. Temos aí agora a nossa oitava questão. Qual a velocidade aerodinâmica na descida até Brasília? Vejam só, vocês lembram que a primeira questão ele estava perguntando a velocidade aerodinâmica na subida, onde eu tinha falado para vocês. Vocês vão pegar a velocidade aerodinâmica, que vocês fizeram o cálculo, só que vocês vão sempre colocar o valor que estiver mais próximo, só que valor menor. Então tem que ser um valor menor que 241. Nossos cálculos, nós tivemos aí uma velocidade aerodinâmica na descida de 241. Então, vamos lá, vamos encontrar qual seria uma velocidade aerodinâmica próximo do valor de 241. Sempre diminuindo esse valor. Então, vamos lá para as alternativas. Alternativa alfa, 220, não. 236, bem, a alternativa que para mim está mais próximo do valor de 241 seria de 236. 230 está muito abaixo, 245 está muito acima. Então, entre 241 e 236, como eu falei para vocês, vocês sempre vão arredondar ela para valor menor, mas só que fique mais próximo do valor dos seus cálculos. Pois na velocidade aerodinâmica, também na descida, você precisa ter ali as temperaturas médias e também as altitudes médias. Por isso que esse valor ele é mais ou menos aproximado. Então, para mim, 241 e 236 são os valores que estão mais próximos. Então, a questão 8, a alternativa correta seria a Bravo. E acertariam mais uma. Vamos agora para a nona questão. Qual a autonomia para o voo com base no RBAC 121? Bem, para responder essa questão, o que nós precisamos? Vejam só que agora nós temos aqui no anunciado, considerar o RBAC 121 de A mais B mais C mais 10% mais 30 minutos. Bem, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos ainda da velocidade aerodinâmica. Vamos lá para a nossa vista de perfil. Vejam só, vamos percorrer aqui 48 milhas, mais 172 milhas até Confins, mais 34 milhas até Sidol, mais 285 milhas. Totalizando aí 539 milhas. 539 milhas. Vamos colocar esse valor aqui, que vai ser no FL 240. Quanto tempo nós vamos gastar aqui? Vejam só, temos aí 539 vezes 60, vamos dividir ela pela velocidade aerodinâmica do FL 240 de 448, vamos ter aí um tempo de 72 minutos. 72 minutos precisamos somar com mais 10% conforme no nosso anunciado. Então vamos ter aí 79 minutos. Vamos colocar aqui 79 minutos. Agora precisamos saber agora do FL 180. Qual vai ser a nossa distância? Temos aqui 31 milhas. 31 milhas mais 126 milhas, totalizando os 157 milhas. 157 milhas vezes 60, e vamos dividir ela pela velocidade aerodinâmica do FL 180 de 420, vamos ter aí um tempo de
22,4. Então vamos colocar aqui 22,4 minutos. E precisamos somar com mais 30 minutos, conforme tem no nosso anunciado. Então, pela lógica, basta simplesmente somarmos e nós teríamos então esse tempo. Então temos aí 79 minutos mais 22,4 mais 30 minutos. 131 minutos. 131 minutos menos 120 daria 2 horas e 11. Então essa seria a alternativa que teria que estar lá, 2 horas e 11. Vamos colocar aqui 2 horas e 11. Vamos lá para as alternativas. 2 horas e 55? Não. 2 horas e 51 minutos? Também não. 2 horas e 30 minutos? Também não. 2 horas e 46 minutos? Também não. Bem, a alternativa que estaria mais próxima daria 2 horas e 30. Eu arriscaria 2 horas e 30. Mas como eu tinha mencionado no começo do vídeo, o qual muitas pessoas têm relatado muito sobre esses cálculos, principalmente esse de autonomia mínima e também de combustível, são os valores que não estão coincidindo com teus cálculos. Se nossos cálculos estivessem errados, nós teríamos errado todas as questões daqui para trás. Mas vamos arriscar 2 horas e 30. Ó, tá dando um valor muito maior, ou seja, de 2 horas e 46 minutos. Coloque aí no comentários se vocês conseguirem encontrar qual é a maneira que está fazendo esses cálculos, porque eu desconheço, para mim, como tem aqui no nosso anunciado, de A mais B mais C mais 10% de A para B mais 30 minutos, então não teria esses erros, né? Realmente, essa questão aqui, nós erraríamos uma questão. Vamos então agora para a nossa 10ª questão. Qual será o combustível total necessário para o voo considerando mais 200 kg? Então vamos lá. Precisamos agora fazer os cálculos na nossa subida. Saindo agora do nosso aeródromo de destino e subindo para o FL 180, quanto é que nós vamos precisar subir? Vamos precisar então subir 15 mil pés. 15 mil pés. Vamos dividir ela pela razão de subida que consta no anunciado, que é uma subida para alternativa com uma razão de 1.440 pés por minuto. Vamos gastar então 10 minutos na subida. Então vamos colocar aqui 10 minutos na subida. Vamos aproveitar e vamos saber esse consumo. Então temos aí 10 minutos vezes o consumo na subida de 3.700 quilos, dividido por 60. Vamos gastar então na subida 617. Vamos colocar aqui 617 quilos gastos na subida. Precisamos agora da velocidade do solo de subida. Então vamos lá, vamos inserir agora a nossa carta número 3. Vamos alinhar aqui agora nosso transferidor para que o meridiano do transferidor fique alinhado com o nosso norte da carta. Então vamos lá. Temos aqui o norte do nosso transferidor, vamos alinhar ele sobre o nosso meridiano. Vamos colocar ele sobre a nossa rota. Bem, temos Brasília aqui e temos o próximo fixo aqui. Precisamos agora do nosso vento de subida. Então temos aqui subida para alternativa, um vento de 250 com 20. Então, vamos colocar aqui 250, continua sendo o mesmo vento, só que agora ainda é um vento de proa. Como é que nós agora vamos fazer? Temos aí um valor de 250, 250 menos 175. 175. Então temos aí 75 graus de ângulo de incidência. Então nós vamos considerar a metade desse vento. Então vamos fazer o seguinte. Temos aqui uma velocidade aerodinâmica de subida de 220. 220 menos a metade da nossa velocidade do vento na subida. Então, menos 10 nós. Vamos ter então uma velocidade do solo de 210 para esse trecho. VS de 210. Temos a VS e temos o tempo. Com essas duas informações conseguimos agora a distância. 210 vezes 10 dividido por 60. Vamos percorrer então 35 milhas na subida. Vamos aproveitar e vamos fazer o cálculo agora na descida 2. Vamos lá então. Precisamos agora da VS. Vamos colocar o transferidor sobre a rota. Temos aqui na descida para alternativa um vento variando de 15 nós. Então,
como ele está dizendo que o nosso vento na descida, ele só está dando a velocidade, então nós vamos considerar o último vento. Então temos um vento aqui de cruzeiro de 190. Então vamos colocar aqui 190. Continua sendo um vento de proa. Então, agora com uma incidência de praticamente 0 graus. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar então a nossa velocidade aerodinâmica na descida 2 de 221. Só que agora nós vamos subtrair com os 15 nós da variação que ele está dizendo para nós. Então, temos aí uma VS de 206. Vamos inserir aqui VS de 206. Com a distância, agora eu preciso saber agora o tempo. Então, vamos lá. Nós estávamos voando agora no FL 180 e vamos descer para a altitude de início do procedimento. Vamos precisar, então, descer 13.000 pés. 13.000 pés, vamos dividir ela pela razão que consta no anunciado, que é uma razão de descida por alternativa, que é de 1.150 pés. Vamos ter aí 11 minutos na descida. Então vamos colocar aqui 11 minutos na descida. Temos aí um tempo de 11 minutos. 11 minutos vezes o consumo na descida, que é de 980, dividido por 60. Então, vamos gastar então 180 quilos. Então vamos colocar aqui 180 quilos. Com a velocidade do solo e o tempo, sabemos então a distância. Então vamos lá. Temos então a VS de 206 vezes 11 dividido por 60. Vamos ter aí 38 milhas. Então vamos inserir aqui 38 milhas. Nossa próxima etapa agora é sabermos a velocidade do solo após o toque até QVOP, e após QVOP também vamos precisar saber agora a velocidade do solo para esse trecho. Então vamos voltar para o computador de voo. Vamos aproveitar, vamos fazer logo aqui, aproveitar que já está alinhado aqui o nosso disco. Temos aqui então um cruzeiro para alternativa, um vento vindo de 190 graus com 30. 190 graus inclusive já está até aqui alinhado. Então, o que nós precisamos fazer? Temos aí, então, uma velocidade aerodinâmica no FL 180 de 420. Vamos subtrair ela com toda a velocidade do vento, que é de 30 nós. Então, temos aí uma VS de 390. Então, vamos colocar aqui VS de 390. Nós temos aqui 126 milhas do fixo de QVOP até a nossa alternativa. Então, temos aí 126 milhas menos as 38 milhas que gastamos na descida, 88 milhas. 88 milhas vezes 60, vamos dividir ela pela VS de 390, vamos ter um tempo de 14 minutos. Então vamos inserir aqui 14 minutos. Eu fiz errado aqui, essa informação é para ficar aqui. Só refazer esses valores aqui, 180. Agora sim, 14 minutos aqui. Pronto. Temos no tempo de 14 minutos, vezes o consumo de cruzeiro para alternativo, que é de 2.050 quilos, dividido por 60. Então, 478. Precisamos agora da VS após o toque. Então, vamos lá. O que nós podemos verificar aqui agora é o seguinte, vejam só, para esse trecho agora, entre o nosso aeródromo de destino até o nosso toque, nós vamos gastar aí 35 milhas para nós subirmos, mas nós podemos verificar aqui que nós temos apenas 31 milhas saindo do nosso aeródromo de destino até o fixo de QVOP. Então, temos aí praticamente 4 milhas só, então não vai atrapalhar a gente em nada nos cálculos. Então, podemos simplesmente ignorarmos esse trecho aqui. Então, vamos fazer esses cálculos e vamos ver o que nós vamos conseguir de resultado. Vejam só, agora vamos fazer os cálculos. Temos aqui 22 minutos que nós gastamos até Confins, mais 4,93 minutos que nós gastamos até o fixo de Sidol, mais 32 minutos até o início da nossa descida. Totalizando um total de 58 minutos. 58 minutos vezes o consumo de cruzeiro até o destino, que é de 2.400 quilos, vamos dividir por 60. Então vamos ter aí 2.357. 2.357,2. Do fixo de QVOP até o nosso início da nossa descida, nós vamos percorrer 14 minutos, tendo aí um gasto de 478 quilos. Então vamos colocar aqui 478 quilos que nós vamos gastar
no FL 180. Pronto, vamos deixar essa informação aqui. Precisamos agora somar o consumo que nós gastamos na subida. Então temos aí 894 quilos que nós gastamos na subida 1, mais 617 que nós gastamos na subida 2, totalizando aí 1.511. Precisamos agora saber o consumo que nós gastamos na descida. Então, na descida 1, gastamos 278 quilos, mais 180 quilos que gastamos na descida 2, totalizando aí 458. Então, vamos colocar aqui 458 quilos. Basta simplesmente agora somarmos. Então, vamos lá. Temos aí 2.357,2 mais 478 mais 1.511 mais 458. 4.800. Precisamos agora somar com mais quanto que está dando na questão. Está dizendo para nós considerar mais 220 quilos. Mais 220. Totalizando um total então de 5.024 quilos. Então vamos para as alternativas. Vejam só que os valores não estão coincidindo com a nossa realidade. Eu não sei aonde é que eu estou pecando nesses cálculos. Eu peço para que vocês escrevam aí no comentário de vocês, caso vocês conseguiram descobrir a maneira de fazer esses cálculos. Eu praticamente não faço nem ideia. Eu, como já tenho aí praticamente 4 anos que eu fiz essa prova, então antigamente não era dessa forma. E eu não vi esse material em nenhum livro que eu dei uma olhada. Então, realmente nós também vamos ignorar essa questão. Então, com certeza nós erraríamos mais uma questão. Então, essa aqui. Vamos simplesmente ver qual era a alternativa. Seria 6.291 quilos. Nossa, está muito longe. Vamos então agora para a nossa 11ª questão. Analisando a saída Kevop Bravo, qual a altitude máxima ao atingir a posição BR-048? Bem, para responder essa questão, precisamos voltar então para a nossa carta de saída para o voo por instrumento. Vamos analisar aonde é esse fixo de Kevop. Então vamos lá. Precisamos aqui inserir novamente a nossa carta de saída para o instrumento. Podemos verificar que Vitória, nós só temos aqui um fixo, que é o fixo de Nixo. Então não pode ser a carta de saída de Vitória. Vamos então inserir a carta de saída de Brasília. Temos aqui a carta de saída de Brasília. Podemos verificar mais abaixo aqui que temos o fixo de Kevop. E ele está perguntando exatamente a altitude do fixo de BR-048. Então o fixo de BR-048 está aqui. E temos mais acima, nós temos aqui uma altitude de 11.000 pés. Então a alternativa correta vai ser 11.000 pés. Alternativa alfa, 13.000 pés não. Alternativa bravo, 11.000 pés. Então a questão 11 e a alternativa correta vai ser a bravo. Acertamos mais uma. Vamos agora para a nossa 12ª questão. Qual o tempo de voo do toque até o TOD? Bem, para responder essa questão fica fácil porque nós já fizemos os cálculos. Vejam só, temos aqui a nossa vista de perfil. Vocês lembram que nós gastamos 35 milhas na subida. Só que entre Brasília até Kevop foram apenas 31 milhas, ou seja, passou o nosso tempo de subida. Mas aí nós ignoramos essas 4 milhas excedentes. Vejam só que do fixo de Kevop até o nosso aeródromo de alternativa, vamos percorrer 126 milhas. 126 milhas é o total, mas nós precisamos subtrair as 38 milhas que nós gastamos na descida. Então tivemos aí 88 milhas. 88 milhas vezes 60 e dividimos ela pela VS de 390. Então tivemos aí um tempo de 13 minutos. Então vamos para aquelas alternativas. Qual o tempo de voo do toque até o TOD? 13 minutos. Então a 12ª alternativa correta vai ser a alfa. Temos aí agora a nossa 13ª questão. Qual o nome do fixo de entrada da CTR de Uberlândia? Bem, para responder essa questão, precisamos voltar novamente, então, para a nossa carta de rota. Vamos inserir aqui a nossa carta de rota número 3. Temos aqui Uberlândia e temos aqui a nossa CTR. E temos aqui na nossa entrada da CTR um fixo chamado Ubsut. Então vamos lá para as alternativas. Qual é o nome do fixo de entrada na CTR de Uberlândia? Vai ser Ubsut, alternativa Delta. Qual é a elevação de Uberlândia? Bem, vamos voltar lá para a carta.
Temos aqui Uberlândia. Vamos verificar se nós temos alguma caixa de informações aqui de Uberlândia. Bem, eu tenho uma caixa de informações aqui de Uberlândia, mas não tenho nenhuma informação. Vamos verificar então na nossa carta de aproximação. Temos aqui a nossa carta de Uberlândia. Temos aqui então a nossa elevação de 3.094 pés. A alternativa correta então da nossa 14ª questão vai ser a alternativa delta, 3.094 pés. E acertamos mais uma. Vamos então agora para a nossa 15ª questão. Considerando-se um rumo magnético de 208, qual será o setor de entrada de espera em Sierra Bravo Uniforme Lima? Bem, para responder essa questão fica fácil. Veja só, ele está dando para nós aqui um rumo magnético de 208. Então vamos lá, deixa eu apagar essas informações aqui, porque nós não vamos mais precisar. Temos aqui, vamos colocar aqui nosso transferidor. Vamos alinhar aqui nosso transferidor para que o norte do transferidor fique alinhado com o norte da carta. Então, é exatamente isso aqui. Vamos colocar ele aqui exatamente sobre o nosso VOR. Ou pode ser até mesmo pelo tanto o VOR quanto aqui o nosso NDB. Mas vamos manter ele por aqui. Temos aqui um rumo magnético de 208, conforme ele está dizendo na questão. Então vamos colocar aqui 208. Temos aqui o rumo magnético de 208. Isso quer dizer, então, que nós estamos nos aproximando, então, por este setor. Isso, então, quer dizer o seguinte, que nós vamos ter aqui uma entrada deslocada setor 2, porque após o bloqueio, nós vamos voar aqui uma proa 30 graus menor, depois vamos efetuar uma curva, e aí sim, nós vamos para a nossa aproximação. Então, setor 2, uma entrada deslocada. Vamos então agora para a nossa 16ª questão. Após a curva base, o piloto deverá estar em qual altitude? Então vamos lá. Essa informação então ela está exatamente aqui. Temos que estar acima de 4.300 pés. Então vamos lá. Então alternativa 16ª questão, 4.300 pés, alternativa alfa. Temos agora na nossa 17ª questão o seguinte. Qual a altitude que o piloto deverá manter na MSA considerando-se um rumo magnético de 208? Vocês lembram na questão anterior que se nós estivéssemos vindo aqui no rumo magnético em 208, nós estaríamos vindo mais ou menos então por este setor. Então, daria mais ou menos então por aqui também, ó. Então, isso quer dizer o seguinte, que a nossa altitude segura seria de 5.000 pés. Então, vamos para as alternativas. 4.200 pés não, 5.500 pés também não. Alternativa Charlie, 4.500 pés também não. Então, a altitude segura para entrarmos aí, mantendo um rumo magnético de 208 graus, vai ser de 5.000 pés, alternativa delta. Acertaríamos mais uma. Vamos então para a nossa 18ª questão. Qual o teto e visibilidade para uma aeronave categoria Bravo? Vamos voltar então para a nossa carta. Vamos ter aqui a categoria Bravo, vamos ter aqui uma visibilidade então de 1.600 metros e vamos ter um teto de 500 pés, 1.600 com 500. Então temos aqui 500 pés com uma visibilidade de 1.600 metros. A alternativa correta, então, seria a Charlie. Vamos, então, para a nossa penúltima questão. Qual a razão de descida para uma aeronave que se aproxima com uma velocidade indicada de 130? Então, vamos lá. Temos aqui a nossa caixa de informações de razão de descida. Temos aqui a nossa velocidade de 130 e temos aqui uma razão empregada mantendo essas velocidades, porque nós podemos utilizar todas essas velocidades, mantendo aí uma razão de descida de 600 pés. Então, 600 pés vai ser a alternativa correta. Então, a 19ª questão, a alternativa correta vai ser a Charlie, 600 pés. Temos agora, então, a nossa última questão. Qual a altura do obstáculo mais alto da carta? Bem, para responder essa questão, vamos voltar novamente, então, para a nossa carta de aproximação para o instrumento. Essa informação ela está exatamente aqui. Temos aqui de uma elevação de 3.358 pés. Então, a alternativa correta será de 3.358 pés. Qual a altura do obstáculo mais alto da carta? É de 3.358. Então, a alternativa correta vai ser a Bravo. Com isso, então, completamos aí mais uma prova de piloto comercial IFR, onde verificamos que realmente existem algumas falhas ainda. Não sei se é falha, não sei se é a maneira que está sendo feitos os cálculos. Enfim, eu não consigo entender essas questões quando estão vindo sobre autonomia e sobre o combustível. Mas fora isso,
garanto vocês que se for só isso, vocês não vão perder uma prova por questão de 2 questões que estão erradas. É engraçado, porque antigamente você tinha aquela questão do vento desconhecido. Aí agora aparece uma outra coisa, um cálculo que antigamente era uma questão dada, que era sobre autonomia. Agora parece que essa autonomia é complicada até mesmo para você fazer. Sendo que no anunciado ele diz para você o que você tem que fazer. Fizemos todos os cálculos. Se caso nós tivéssemos algum cálculo errado de velocidade aerodinâmica ou de IVS, o restante dos outros cálculos não teriam dado certo, né? Enfim, não dá para entender. Caso vocês descobrirem qual é o problema que está acontecendo, mandem uma mensagem para a gente aqui, coloca ali um post ali para nós, ali um comentário, explicando para nós qual é o problema que está acontecendo. Eu agradeço desde já. Muito obrigado, então, para quem ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido aí mais essa prova de piloto comercial IFR. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal, até mesmo para incentivar a gente a gravar mais vídeos, né? Não esqueçam também de dar o joinha de vocês. Isso é muito importante para a gente, viu? Muito obrigado, então. Conto com vocês na próxima. Até mais.